como o relator tem prioridade de fala, eu já passo a palavra ao nosso deputado Vinícius Carvalho, para que ele possa fazer as suas ponderações e questionamentos à mesa. Obrigado, presidente. Quero aqui agradecer a presença de todos os convidados que me antecederam na fala. Foi de grande importância e relevância as informações que vossas senhorias trouxeram para nós, para o nosso trabalho. Quero, antes de tudo, pedir desculpas pelo inconveniente do atraso, mas houve uma situação de caso fortuito, já expliquei ao presidente, e por isso que houve esse pequeno atraso. Na audiência passada, nós fizemos, da mesma forma, questionamentos para os palestrantes que estiveram conosco. E volto a dizer que o questionamento não é feito por mim, mas sim pela nossa consultoria técnica, que está capitaneada pelo doutor Fabiano Jantalha, que é consultor legislativo da Casa e nos assessora diretamente nesta comissão, na área de sistema financeiro, direito comercial, direito econômico e defesa do consumidor. Tenho especialidade jurídica e também em direito do consumidor. E o nosso trabalho, não obstante estarmos investidos de um mandato político, o nosso trabalho é técnico, de análise jurídica, sobre o que está ocorrendo nesta relação de consumo que existe. As perguntas que nós fizemos para os convidados passados, pelo que chegou aqui ao meu conhecimento, nem todos que receberam as perguntas ainda a entregaram. Então, eu peço aqui a vossas senhorias que receberam as perguntas, que não ultrapasse o máximo de 15 dias, por gentileza, para poder responder, ou melhor, para poder entregar a resposta escrita aqui para a nossa comissão, por gentileza. Pode mandar aos cuidados. Compromisso assumido, deputado. Obrigado, doutor Márcio. Entregue à nossa secretária da comissão, a Sara, e chegará tanto às mãos do presidente, como às mãos também do nosso consultor, o doutor Fabiano. E, reforçando, aqueles que estiveram na audiência passada e ainda não entregaram, por gentileza, se puderem entregar no máximo em uma semana, nós agradeceríamos muito, porque as informações que nós estamos pedindo para entregarem, ela terá um papel fundamental dentro do escopo da nossa relatoria. Faremos aqui a distribuição das perguntas. Farei para que todos possam ouvir e vocês respondam, por gentileza, as perguntas no tempo que o presidente Rodrigo Martins ele designar para que sejam respondidas. E depois, como eu disse, em 15 dias, por gentileza, enviem-nos a resposta por escrito para essa comissão. Temos pergunta para a senhora Ana Carolina Pinto Caran Guimarães, da Senacom. Temos pergunta para o senhor Márcio Ceroa, de Araújo Coriolano. E também para o senhor João Francisco Silveira Borges da Costa. Temos perguntas para o senhor Armando Virgílio e para a senhora Ana Rita Petraroli. Desculpe-me. Então estou no rol, né? Vamos às perguntas, por gentileza. Para a senhora Ana Carolina Pinto Caran Guimarães, da Senacom. Primeira pergunta. Como a Senacom avalia a atuação das entidades que ofertam plano de proteção veicular, benefícios mútuos, assistência mútua e outros desta natureza, bem como a grande expansão recente deste segmento? Pergunta 2. Em sua avaliação, a oferta desse tipo de plano de proteção, da forma como hoje é feita, expõe o consumidor a que tipo de riscos? O que mais preocupa a Senacom em relação a esse segmento?
Pergunta 3. Embora sobre a letra fria da legislação brasileira atual, a oferta desses planos de proteção ou de assistência não seja considerado por muitos como seguro, ao menos na sua modalidade convencional, em vários outros países pesquisados por esta comissão especial, a matéria encontra-se sujeita a regras idênticas ou semelhantes às do setor de seguros empresariais, justamente em razão dos pontos em comum e da necessidade de proteção aos consumidores. Qual a sua opinião a esse respeito? Pergunta 4. Vossa Senhoria considera adequado que, no projeto de lei que estamos discutindo, esse segmento seja supervisionado pela SUSEP, que já fiscaliza o setor de seguros convencionais? Pergunta 5. Que tipo de aspectos ou elementos Vossa Senhoria considera importante que seja contemplados no projeto de lei que estamos aqui discutindo, e a bem da proteção do consumidor? Eu faço todas e depois eles respondem a tempo. Agora pergunta para o senhor Márcio Ceroa de Araújo, Coriolando, e o senhor João Francisco Silveira Borges da Costa. São 6 perguntas. Vossas Senhorias vejam da forma que responderão 3 e 3, já que são 6, mas esta comissão gostaria que as 6 perguntas fossem respondidas por escrito para depois serem enviadas. Por gentileza. Tá ok? Primeira pergunta. Na audiência pública anterior realizada por esta comissão especial, foi sustentado pelas entidades representativas do segmento de proteção veicular e de benefícios mútuos que um dos principais fatores que levaram à auto-organização das pessoas em busca dessa proteção foi a dificuldade de acesso dos proprietários de veículos aos seguros convencionais no Brasil. Alegou-se que, por certos grupos ou categorias, as seguradoras se recusam a cobrir riscos ou estipulam prêmios altos demais. Como Vossas Senhorias analisam esse segmento? Aproveitando, inclusive, dentro dessa primeira pergunta, estava aqui até... está aqui. Nós recebemos também mais 2 perguntas da audiência interativa, presidente Rodrigo, que eu fiz questão de separar aqui para que eu pudesse aproveitar na minha fala, e faço para os senhores também. Tem aqui, ó, o Alberes Gomes, ele mandou agora 11h11 da manhã, e também Giovanni Forquilina, também 11h20 da manhã. O Alberes mandou: bom dia, senhores deputados. Em especial, cumprimento o presidente Rodrigo Martins. Bom, sou de Caruaru. Não é da minha terra. Não é não, né? Do Piauí. Meu pai está associado a uma associação daqui. Uma motocicleta CG 150 Fan, ano 2011. E antes de se associar, foi a várias seguradoras e não aceitaram a moto dele. Por que ser contra a essas entidades? E fato também idêntico aconteceu comigo. Eu não consegui segurar um veículo que eu tinha de 2008. Porque as seguradoras dizem que veículos de 2008 são antigos, são velhos, para poder segurar. Isso é você, Vinícius, que está dizendo. Isso eu que estou dizendo. Vinícius Carvalho, Vinícius Raposo de Carvalho. Mandou e-mail? Hã? Não. Entendeu? Não mandei e-mail. Aproveitando a situação, porque nós, o deputado Gilberto, que vivemos também no meio do povo, nós sabemos o que o povo passa, né? E somos também povo, né? Não obstante... Não, deixa eu acabar aqui de falar do... E fiquei com o carro sem seguro. Entendeu? Eu fiquei com o carro sem seguro. O Brasil é um país seguro, o seu carro...
mas certamente na hora do relatório eu considerarei todas essas questões. Não tenham dúvida disso. Eu estou aqui por causa de 80.643 pessoas. Então, certamente dentre elas tem alguém também que passou pela mesma situação ou passa pela mesma situação que eu passei. Então, o nosso parecer não será um parecer do deputado, mas pensando também no consumidor, como eu disse para vossas senhorias, a minha especialidade é defesa do consumidor. Consumidor não tem privilégios, tem direitos. E se existe alguém que está querendo usurpar de alguma forma o direito do consumidor, é nosso papel, presidente Rodrigo, desta comissão especial e vossa excelência também, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. É nosso papel nos debruçarmos, como estamos fazendo, vossa excelência, eu e os membros dessa comissão. E o nosso único interesse, dentre esse polo, direito e esquerdo, é o centro, é o ponto de convergência. Os senhores não tenham dúvida disso. O nosso ponto é o de convergência. E como a fala da doutora Ana Carolina, antes, o desafio nos estimula, doutora. Entendeu? Quanto mais difícil, mais nós gostamos de ouvir. Para poder, nesta habilidade de ouvir, podemos colher daqueles que falam um ponto de convergência em relação ao outro fato. E é isso que nós precisamos. Como eu falei com o deputado João Campos, né? Todos os deputados têm direito de apresentar os seus posicionamentos e os seus votos. Mas antes de apresentarem os seus votos, converse conosco, para que nós possamos convergir dentre as ideias. Nenhum de nós deputados aqui é dono da verdade. Pelo contrário, juntamos o nosso ponto de vista. O próprio deputado Lucas Virgílio, que apresentou o projeto, já conversamos a respeito disso. O nosso ponto de vista, embora muitas situações sejam completamente antagônicas, mas nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio. E é isso que nós fazemos, doutora, aqui, nesta comissão. O Giovanni colocou, tenho 20 anos e possuo um Fiat Palio 2004. Mais velhinho que o meu, 2008, né? Eu uso para o trabalho e faculdade à noite. As seguradoras não aceitam pelo ano do veículo e também pela minha idade. Bem, eu quisera ter 20 anos, já tive, né? Como que fazer se as associações fecharem? Então, esses dois posicionamentos aqui eu estou fazendo para vossas senhorias, que ainda estou dentro da pergunta. Para que vossas senhorias depois possam responder, por gentileza. Vamos agora às perguntas feitas pela nossa consultoria. Pergunta número 2. Por que, ao contrário do que se observa em mais de 70 países, o seguro mútuo e cooperativo não deslanchou no Brasil, mesmo havendo, por muito tempo, regras específicas sobre o Instituto no Código Civil anterior? Terceira, como vossas senhorias avaliam a possibilidade de que a matéria seja regulamentada no projeto de lei que estamos aqui debatendo, em lugar de simplesmente proibida, em lugar de ser simplesmente proibida, de forma a encaminhar uma solução para a ausência de regras sobre proteção veicular e benefícios mútuos? Quarta pergunta. Uma das grandes preocupações em relação ao tema é que, inclusive, justificou a existência do PL 3139/2015, que estamos aqui debatendo, é a garantia de que os contratantes dessa proteção veicular realmente irão receber sua indenização em caso de sinistro. Diante disso, gostaria de saber que tipo de garantias jurídicas e financeiras os contratantes dos seguros convencionais possuem
e que não são oferecidos hoje pelas entidades de proteção de benefício? Pergunta 5. Uma das questões mais discutidas em outros países em matéria de seguro mútuo diz respeito à forma jurídica das entidades ou instituições o comercializam. Uma das alternativas que, inclusive, é prestigiada em outros 4 projetos seria admitir o uso da figura das associações. Como vossas senhorias avaliam o uso dessa forma jurídica para a oferta desse tipo de contrato ou plano? Pergunta 6ª e última para os senhores. Em vários países pesquisados por esta comissão especial, como a Inglaterra, as seguradoras convencionais e as seguradoras mútuas ou cooperativas estão sujeitas praticamente às mesmas regras. Vossas senhorias acreditam que seria adequado que o Brasil seguisse esse mesmo caminho? Que tipo de efeitos a regulamentação dos seguros mútuos e cooperativos teriam para o mercado segurador brasileiro? Agora a pergunta, são 5 perguntas para o senhor Armando Virgílio. Primeira. Vossa Senhoria avalia a atuação das entidades que ofertam planos de proteção veicular, benefícios mútuos, assistência mútua e outros dessa natureza, bem como a grande expansão recente desse segmento? Segunda, na audiência pública anterior realizada por esta comissão especial, foi amplamente sustentado pelas entidades representativas do segmento de proteção veicular e benefícios mútuos que um dos principais fatores que levaram à auto-organização das pessoas em busca dessa proteção é a dificuldade de acesso dos motoristas aos seguros convencionais. Como Vossa Senhoria analisa esse segmento? Terceira, porque, ao contrário do que se observa em mais de 70 países, o seguro mútuo e cooperativo não deslanchou no Brasil? Quarta, como Vossa Senhoria avalia a possibilidade de que, neste projeto de lei, se proceda à regulamentação da atuação dessas entidades de proteção veicular, benefícios mútuos e afins, mediante o estabelecimento de regras semelhantes àquelas adotadas pelas seguradoras convencionais, sobretudo em matérias de provisões e reservas? Quinta e última, como deveria ser supervisionado esse segmento? Não lhe parece mais adequado que ele seja supervisionado pela SUSEP, que já fiscaliza o setor de seguros convencionais? E agora, para o último expositor, a última expositora, a senhora Ana Rita, que são 4 perguntas. Primeira, a figura do seguro mútuo esteve presente no nosso Código Civil de 1916, que dedicou ao tema uma seção específica. No entanto, no Código Civil atual, 2002, não trata do tema. Como Vossa Senhoria avalia esse silêncio do legislador? Não lhe parece importante o estabelecimento de regras sobre essa modalidade específica de seguros? Segunda, qual é, na sua opinião técnico-jurídica, a diferença entre os contratos de seguro, sejam eles empresariais, mútuos ou seguros cooperativos, e os contratos ou planos de benefícios e de assistência mútua? Terceira, pelo que os membros desta comissão especial têm pesquisado e apurado, em contato com parlamentares e membros de supervisores nacionais, no resto do mundo, atividades como a proteção veicular ou benefícios mútuos, ainda que denominadas na forma diferente, são consideradas como seguro ou, pelo menos, estão sujeitas às mesmas estruturas de supervisão do setor de seguro. Aqui no Brasil, no entanto, as entidades que ofertam essa proteção alegam que a sua atuação é garantida pela liberdade de associação, assegurada na Constituição. Na sua avaliação jurídica, essa previsão constitucional é suficiente para legitimar
a oferta desse tipo de plano de proteção ou auxílio mútuo, sem qualquer tipo de regulação ou supervisão estatal? Quarta e última, qual a opinião de Vossa Senhoria acerca da possibilidade de que essas associações ou cooperativas passem a ser supervisionadas pela SUSEP, que já fiscaliza o setor de seguros convencionais? São essas perguntas que nós temos pela nossa consultoria, presidente.